Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Oh, Jesus. Graças a Deus, Jesus, divino amigo, querido benfeitores espirituais, que junto a Jesus estão sempre a nos auxiliar quando buscamos esses momentos de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, para que possamos aprofundar o nosso conhecimento e que quando, né, tivermos condições maiores de colocá-los em prática, consigamos, então, o aprimoramento. Estamos conseguindo, através do estudo, esse aprimoramento espiritual que tanto buscamos. Então, rogamos a Jesus, aos nossos benfeitores, às falanges da nossa cabana, que estejam sempre nos amparando, nos envolvendo com vibrações salutares, que nos fortaleçam, aumente a nossa vontade, a nossa determinação para darmos continuidade ao estudo e, assim, avancemos a cada encontro, a cada oportunidade, um pouquinho mais. Nesses momentos difíceis em que estamos atravessando, o estudo vem bem a calhar. O de hoje, então, vem bem a calhar, que vai falar das nossas aflições, das nossas preocupações, e que nós possamos, então, ter capacidade para absorver tudo aquilo que o Evangelho nos envia, para que nós possamos, então, cada vez mais ampliarmos e aprofundarmos e abrangermos mais o nosso conhecimento com relação ao Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro, para nos aperfeiçoarmos. Então, Jesus, abençoa cada um de nós que aqui estamos. Abençoa os nossos companheiros que não puderam vir. E aqueles que estão doentes, que possam receber energias maiores para que possam se recuperar e, em breve, estar aqui conosco. Então, Jesus, mais uma vez rogamos. É conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos dar início. Posso compartilhar, Valéria? Pode. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos também dar início ao maravilhoso estudo das bem-aventuranças, porque o estudo das bem-aventuranças começa nesse capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver um pouco sobre o que diz. Vamos ver um pouco sobre as bem-aventuranças. Mateus, no capítulo 5, versículo 2, nos conta que Jesus Cristo subiu a um monte, chamou para perto de si os discípulos, perante a multidão, esboçou o famoso Sermão do Monte. As bem-aventuranças encerram, em essência, tudo aquilo que o Mestre nos legou nas luminosas páginas dos Evangelhos. Quer dizer, as bem-aventuranças, elas são a essência de todo o Evangelho. As promessas vivas nelas contidas são verdadeiramente uma personificação
atestando a misericórdia infinita de Deus para com as suas criaturas. Quer dizer, é uma prova, as bem-aventuranças são a prova da justiça e do amor de Deus sobre todos nós. E vocês lembram que, vocês conhecem talvez já de muito tempo essa citação, mas eu quis recordar aqui o que Gandhi falou sobre o Sermão do Monte, né? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, vocês vejam a importância que terá esse estudo para nós. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Então... Dani, chega um pouquinho para trás para a gente te ver. Ah, sim. Aí. Então, hoje nós vamos estudar esse primeiro capítulo, Bem-aventurados aflitos, que ele vai, é o capítulo 5, que vai do versículo 1 ao 10. Esse capítulo, Kardec não usou, eu acho que a Valéria e a Adriana falaram também, a ordem cronológica dos fatos. Kardec fez uma organização didática para que nós pudéssemos compreender mais a sequência das coisas que aconteceram, e não da ordem que aconteceram, mas uma ordenação mais didática que atendesse mais às nossas necessidades de compreensão. Então, por isso é que nós, antes de chegarmos a esse capítulo, o Kardec começou o Evangelho, o capítulo 1 foi: não vim destruir a lei. Jesus falou essas palavras quase no final do seu ministério mesmo. Ele estava na ceia, né, da Páscoa, quando ele foi se despedir dos discípulos. Então, ele falou que ele ia, mas que não podia, né, levá-los. Então, conversando, ele falou que ele não tinha vindo destruir a lei. Logo depois, ele foi preso, pouco depois mesmo, naqueles instantes, e foi levado a julgamento e ao sacrifício, né? Então, esse primeiro capítulo, né, nos leva a conhecer as leis divinas e Deus, tudo que a gente pode entender de Deus, pode compreender de Deus, né? O capítulo 2 foi Meu Reino Não é Desse Mundo, que nos fala da vida futura. Então, a gente começa, quer dizer, Jesus começou a dar a entender à humanidade que a vida material, que a vida vai além da vida material, né? E fala da vida espiritual nas entrelinhas. No capítulo 3, é a pluralidade dos mundos habitados. Então, que fala, né, que fala das diversas moradas na casa do Pai. E no quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que fala da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? Fala, enfim, dessas vidas progressivas que nós temos que ter para poder chegar ao nosso objetivo final, que é a perfeição. Então, esse conteúdo desse capítulo 5, a gente supõe que nós já estejamos em condições, nós já temos pré-requisitos para compreendê-lo bem. Que o conteúdo dele é muito rico de lições e de extrema importância, porque nos mostra o caminho para entendermos o porquê das aflições de nossas vidas. Quem são esses aflitos que serão bem-aventurados? Quem são? Não somos todos nós? Será que tem alguém na face da Terra que não esteja vivendo um momento de aflição? Não digo só nessa época de pandemia,
nem nesse momento de transição, não. Sempre, não é? Nós sempre estamos vivendo momentos de aflição, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, ninguém é completamente feliz. Então, do mais miserável até o mais rico, de maior posses, todos vivenciamos momentos de aflição. Então, esse capítulo é um capítulo muito importante e que nos vai trazer conhecimento para que a gente possa compreender essa expressão bem-aventurados os aflitos, e vai nos dar condições de sermos esses bem-aventurados, se nós vivenciarmos tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar e que Kardec veio facilitar o aprendizado. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o codificador ressuscitou e bem enfatizou uma expressão resumindo a essência dos permanentes ensinos de Jesus, comunicados no Monte dos Bem-aventurados, então, das Bem-aventuranças. Então, ele falou, bem-aventurados os aflitos, pois as bem-aventuranças ditadas por Jesus referem-se de uma maneira geral às situações de apreensão ou dificuldade possíveis de serem experimentadas durante uma existência, contudo, com a indicação de um desfecho feliz. Então, esse capítulo nos fala das aflições, mas nos fala também que nós seremos bem-aventurados. Então, é um capítulo que nos fala das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas nos fala também que nós seremos contemplados com a felicidade. Então, já nos dá uma... Nós começamos com esperança já, não é? Então, vamos ver aqui alguns conceitos. Bem-aventurado é aquele que goza da felicidade perfeita. Aflito quer dizer ansioso, apreensivo, inquieto, preocupado. Aflição, estado de ânimo perturbado de algo que o atormenta. A tribulação, tormenta. A gente olhando, bem-aventurado é aquele que goza de felicidade perfeita. Como é que o aflito, que é ansioso, apreensivo, inquieto, perturbado, pode ser plenamente feliz? Que goza de... Combina isso? Está de acordo? Vocês acham que um aflito pode gozar de felicidade perfeita? O que vocês acham? No caminho da evolução, nós todos chegaremos à felicidade absoluta. Sim, mas nesse momento, porque o que a gente entende, né, ainda mais com o nosso imediatismo, quando a gente ouve, bem-aventurados aflitos, o que você pensa? Ah, não, eu vou confiar em Deus e eu não vou sofrer tanto, não é? Então, é possível estar feliz ao mesmo tempo. Quer dizer, uma pessoa aflita pode estar feliz. Vai ficar feliz. Vamos ver aqui. Não, para a maioria absoluta das pessoas. Eu acho que deve ter algum caso assim que extrapola, né, a essa situação. Por exemplo, a gente não sabe se o Francisco de Assis, né, era com as dificuldades que ele vivia, a irmã Dulce, a Madre Teresa, né, viviam daquelas dificuldades, aquelas coisas todas, era feliz. Mas a maioria não consegue ser feliz. Mas, Jane, no caso deles, eu acho que eles não se sentiam aflitos porque eles tinham uma fé do tamanho assim enorme. Exatamente. Eles confiavam em Deus. A felicidade estava eles poderem ajudar aquelas pessoas. Mas você pensa, como é que uma pessoa que perde um ente querido, pensemos assim,
por mais fé que ela tenha, vamos pensar uma pessoa que esteja mais ou menos na condição em que nós estamos, um pouco mais, ou um pouco menos, esteja assim, no nível espiritual, moral em que nós nos encontramos, no nível evolutivo que nós nos encontramos. Uma pessoa que perde um ente querido, ela não pode se sentir feliz de imediato. Uma pessoa que está com uma enfermidade terminal, dificilmente ela vai ter calma, ela vai ter paciência, difícil. ela vai ficar sempre ansiosa, né? Ela vai ficar sempre temerosa, ela pode não se desesperar, mas feliz. É difícil, não é difícil? É difícil. Com certeza. Porque também a felicidade, a felicidade, Hein? a felicidade também que ele fala não é desse mundo, né? Pois é, mas Jesus falou bem-aventurados os aflitos. Então, eu estou querendo fazer com que nós possamos caminhar na direção de compreendermos o que Jesus falou. Ele fez uma promessa. Bem-aventurados os aflitos. Então, eu estou aflita, eu estou desejosa de ser bem-aventurada. Então, eu quero saber o que eu posso fazer para merecer, não é? Então, há quem pense que o conhecimento da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito seriam suficientes para a pessoa se sentir feliz na hora do sofrimento. É suficiente você saber que você terá outras vidas e que na próxima você vai ser mais feliz. Que até você vai chegar através de uma, de outra, você vai chegar a encontrar a felicidade. Não. E saber que você hoje você está passando por algo que é consequência de um equívoco seu, de um engano, de uma atitude. É suficiente para você ser feliz na hora do sofrimento? Todo esse conhecimento que nós temos, da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, é suficiente para a gente se sentir feliz na hora do sofrimento? Não. Não é. Não é. Não é. Então, é fundamental, né? Fundamental para a gente dar o pulo do gato, mas não, só isso não basta. Não basta. Por quê? A aflição gera dor, sofrimento, tristeza e desperta o desejo de sair dela o mais rápido possível. Então, se nós desejamos, nós pedimos. Isso mesmo, é um direito que nós temos e um dever. Tentar buscar solução. É um direito e um dever que nós temos de buscar soluções para sair daquela situação. Você não tem que aceitar o sofrimento. Ah, não, eu tenho que ser feliz assim. Não é bem assim. Você tem que aceitar. Agora, ser feliz já é outra situação. Então, a gente vai procurando sofrer o mínimo possível, não é isso? Então, há um equívoco de algumas pessoas que julgam que Jesus, quando disse bem-aventurados os que choram, seria sinônimo de seja feliz durante a sua aflição. O mestre não disse sejam felizes durante o sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, mas ele não falou sejam bem-aventurados durante a aflição. Vocês serão bem-aventurados durante, ele não falou isso. Até porque não existe a lei da dor. Se nós tivéssemos que ser felizes, se aquela dor viesse, né, nós tivéssemos que passar por ela, de qualquer maneira, se ela fosse uma lei, aí tudo bem, mas ela não é uma lei. Ela é uma consequência, essa aflição é uma consequência de nós termos afligido as leis. Porque o que existe na realidade é a lei do amor, e não a lei da dor. A Valéria cansa de dizer, aí é uma coisa que ela gosta de dizer muito, ninguém nasceu para ser assassino,
ninguém nasceu para ser cruel, não é. Mesma coisa é isso, ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu, não existe lei da dor, não é? Então a gente tem que lembrar sempre disso, para a gente poder ir compreendendo. Jesus, quando declarou bem-aventurados, não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sofrem sem revolta. Alguém já falou até alguma coisa sobre isso hoje aí. Sem lamentações inúteis, sem culpar os outros ou situações pelos seus males. E nós já conhecemos pessoas que já passam por aflições dessa forma, com resignação, resiliência, aceitação, não perdem a fé, né? Não perdem a confiança em Deus, mas a maioria de nós ainda se pergunta, meu Deus, mas por quê, né? Tem certas coisas, então, que a gente não consegue entender de pronto e fica se perguntando mesmo. Então, bem-aventurados quando? Isso tudo é o que nós queremos saber, não é? É o que mais nós desejamos. Quando retornarmos à pátria espiritual, nossa verdadeira morada, felizes por ter suportado as nossas provas. Porque quando nós chegarmos, depois de sucessivas reencarnações, e olharmos para trás, nós vamos agradecer por tudo que nós passamos, porque nós já teremos a compreensão das oportunidades que nós tivemos de aprender, de resgatar os nossos débitos, de corrigir os nossos equívocos, de recompensar aqueles a quem nós prejudicamos. Então, isso é como se nós tivéssemos pago todas as prestações de uma longa dívida. À medida que nós vamos pagando, nós vamos fazendo sacrifício, vamos sofrendo, renunciando, abrindo mão de certas coisas, mas quando nós acabamos de pagar, olha a felicidade que nós sentimos quando tudo valeu a pena, não é? Tudo valeu a pena. Então, é exatamente isso. Quando nós chegarmos ao final, né? Quando olharmos para trás e vemos que nos sentimos felizes por ter suportado, quer dizer, nós compreendemos, nós entendemos o porquê, nós sabemos que aquilo foi uma lição, foi um aprendizado, e nós vamos agradecer. Tem gente que já agradece pela dor que está passando, tem almas, né, que já conseguem fazer isso. Chama de minha irmã dor, não é? Meu irmão sofrimento, né? E aceita com uma certa resignação, mas pedindo, né, para Deus ajudar a ter força, para melhorar, lógico. Então, nós temos que saber, vocês vejam que tudo isso que nós estamos vendo agora, nós estudamos naqueles capítulos que antecederam a ele. Não é? Nós temos que ver as origens das nossas aflições. Quando teremos a felicidade plena? Para melhor compreensão, precisamos ver ou rever alguns princípios da doutrina espírita. Então, nós vamos começar com Deus. Logo lá, no capítulo 1, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, que é Deus? Né? Numa tentativa, ele deve ter buscado muito um vocábulo que desse a ele a oportunidade de se fazer compreender, né? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa primeira, ele existiu sempre. Ele é incriado, ele é a causa primária. Tudo que nós encontrarmos na face da Terra, do universo, a matéria-prima, a matéria primeira daquilo ali veio da natureza, foi criada por Deus.
O homem não consegue criar nada, ele consegue cocriar, mas sempre partindo de uma criação divina. Nunca partindo do nada. Não consegue. Então, nós não sabemos tudo de Deus. O que ele é, nós não sabemos. Até porque, como eu já falei, ele não se mostra. Ninguém nunca viu Deus, né? Ele se revela. Eu não sei se aqueles espíritos, naqueles graus evolutivos bem mais adiantados lá, que a gente não tem nem noção, mas ele já, desde o início, que ele já se revela. Tanto que aqueles homens primitivos, né, os selvagens, tudo, eles já tinham intuitivamente uma ideia de Deus. Deus sempre se revelou, não é? Mas Jesus nunca falou nada sobre... Ele nunca definiu Deus, nem se aproximou de uma definição. Ele nunca tentou. Ele sempre falou nosso Pai. Era tudo o que ele dizia. Nosso Pai. Mas então vamos ver através de que nós podemos conhecê-lo. Através, então, dos seus atributos. Ele é eterno, quer dizer, ele não tem começo, meio ou fim. Ele é, sempre existiu. A gente nunca vai saber. Ele é, existiu sempre. Ninguém criou Deus, não é? Ele é imutável. Até porque se Deus sofresse modificações, o universo também estaria sujeito a essas modificações. E não é possível, é tudo muito bem, porque a obra divina é toda ela muito bem planejada, do princípio ao fim. Não tem nada, não há erro de percurso, não há coisa que tenha a ser ajeitada no meio do caminho, não. Alguma coisa que há de ser feita é para ajudar ao homem a poder, ele sim, se adaptar melhor, ele encontrar formas de progredir melhor. Mas a obra divina, realmente... Então, Deus é imaterial. O que quer dizer isso? Porque a gente lembra daquela tríade universal, né? Que era Deus, espírito, o princípio espiritual e a matéria. Né? Então, tudo que a gente sabe de matéria é muito pouco para que nós possamos definir o que seja. Tem uma série de estágios da matéria que a gente desconhece, nós não temos condições intelectuais, cognitivas, para poder compreender. Então, a gente só sabe, né? A gente conhece matéria, então nós somos matéria mais densa, sabemos que pelo espírito a matéria mais... E o espírito, a gente imagina, né? Imagina, que a gente ainda não tem uma certeza, não tem convicção, mas deve ser um tipo de matéria. Porque o que nós sabemos é que tem princípio espiritual que dá origem ao espírito e princípio material que dá origem à matéria. Então, é o que se sabe, né? Então, Deus, a gente não tem como definir mesmo, não pode. Então, ele é único. Da mesma forma que ele é imutável, ele tem que ser único. Porque se houvessem vários deuses, cada um teria uma prioridade, cada um teria daria importância a uma coisa, a outra, enfim. Todo o equilíbrio universal estaria sujeito a modificações constantes. Não pode nem se admitir muitos deuses, né? Não tem como. E o onipotente, ele tem autoridade e poder absoluto. Ninguém pode ter maior autoridade ou poder do que Deus. Porque o mal existe. Existe, porque mas não foi criado por ele. Então, não pode ser acima do bem. Agora, o homem é que pode, né, estar
está predominando ainda, porque os homens estão mais voltados para o mal ainda, né? Ainda não tem equilíbrio entre o mal e o bem. Mas Deus, acima de Deus, não existe nada em cima do poder e da autoridade divina. E ele é soberanamente bom e justo. Quer dizer, nós somos todos exatamente iguais perante Deus. Não há privilégios, não há nada, não há... Ele não beneficia a um em detrimento de outro. Ele é justo, infinitamente bom e justo. Então, para que nós possamos compreender, bem-aventurados os aflitos, nós temos que ter em mente nesse Deus que nós temos a certeza, a convicção, ele é eterno, é imutável, imaterial, único e onipotente, e soberanamente bom e justo. Se nós não tivermos convicção desses atributos de Deus, nós jamais poderemos ter convicção da reencarnação, da lei de causa e efeito, nada disso. Nós vamos ficar sempre duvidando, não é? Por que nós sofremos hoje? Se a gente não vai nunca compreender a justiça das aflições, nunca. Então, nós temos que nos manter sempre conectados, sintonizados com esse Deus que nós podemos até conhecer através da obra dele, da natureza, né? Através do nosso corpo, a perfeição que é. Não é tudo criação divina. Então, nós podemos imaginar as coisas como vão, como a ciência vai evoluindo, né? Tudo vai melhorando em função da permissão divina, né? Que vai dando ao homem condições cada vez mais favoráveis para se melhorar e para contribuir para a melhoria do universo. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, né? A gente saber que essa vida não é a única vida que nós temos, que nós teremos outra vida, já nos faz sentir menos as coisas que nós ainda não podemos alcançar, não é? As nossas limitações, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Porque tem anomalias muito gritantes, muito assim, que estão uma de um lado a outra, entendeu? Opostas, completamente opostas. Uma pessoa riquíssima e uma paupérrima. Uma pessoa super saudável, a outra super doente, entendeu? Essa que já nasce assim. Então, essas anomalias, a fé no futuro, não nos faz acreditar nessa justiça de Deus ainda. Nos faz, não é não acreditar, é ainda não ter convicção plena, né? Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Se nós não acreditarmos que Deus é perfeito, que Deus é bom e justo, que todas as suas características são perfeitas, a gente não vai conseguir entender essa justiça divina. É isso que Kardec fala lá no capítulo 5. Ele é todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Não seria único, pensa? Se ele não tivesse todas essas características, ele não podia ser Deus, não é? A gente tem que compreender mais pela razão. Você indo, buscando motivos, não é?
mostrando características para você acreditar em tudo isso que Deus é. A gente tem que jamais ninguém criaria essa natureza com essa perfeição tamanha, não é? Você vê os dias e as noites, não é? As estações do ano, a semente, né? Quando você vê um carocinho de laranja, ali você não tem dúvida que vai nascer uma laranjeira. Então, isso aí é de uma perfeição tão eloquente que a gente não pode pensar que não tem um Criador. Não é possível, não é? Não é. Então, nós ficamos perguntando, tudo bem, se Deus é bom e justo, por que sofrem uns mais do que outros? Vocês se perguntam isso às vezes, ou você já não tem mais esses questionamentos? Em momento nenhum. Vocês se perguntam? Vocês se veem ainda perguntando a vocês isso? Ou vocês eu acho que a gente já entende, né? A gente já entende um pouquinho aí, mas a gente entende. Eu acho que só mais que o outro. Porque é de acordo com as suas obras, né? Claro. Porque nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Tem pessoas que tudo que fazem dá certo. Tem outras, ao contrário, tudo dá errado. Vocês não conhecem pessoas nessas duas situações? Uma que consegue tudo... Nós mesmos. Que deseja. E outras que telefonam para você sempre. Você não sabe. É sempre dizendo que não deu certo, sempre dizendo que não conseguiu, que está tentando ainda. E a gente fica se perguntando por quê, né? Por que será? Será que a culpa é dessa pessoa? Será que essa pessoa não está sabendo se conduzir na vida? Né? Esquisito. Tem gente que não só vive... Hein? Fala, Glória. Tem gente que vive assim, se auto-vitimando, né? Vive para reclamar, vive se vitimando, auto-vitimando. Sim, né? elas até se vitimam, elas até falam demais que elas podiam não falar tanto das coisas que não conseguem. Mas, na realidade, não conseguem mesmo, né? Não é mentira, entendeu? Ou Sim. então, elas talvez não se esforcem o suficiente, né? Olha, mas tem gente que eu conheço, lido mesmo. Já tentou de tudo, profissionalmente, tudo, várias profissões, e se esforçando, não adianta, não vai adiante. Eu ultimamente, quando acontece algum problema de saúde, eu tento me perguntar o que aquilo está querendo me ensinar. Exatamente. O que eu preciso melhorar. Exatamente. Você não deve se vitimar. O que será que eu tenho que aprender com isso? Né? O que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? Né? São 3 coisas básicas que a gente tem que fazer para nós mesmos poder... Porque a gente não tem que ficar enfrentando dificuldades, aflições. Não temos. A gente tem que, ao contrário, a fé que nós temos, a esperança, tem que ser uma fé e esperança ativas. Tu pode ficar esperando que caia do céu, que as pessoas nos ajudem. Não. A gente pode até ajudar, mas sempre incentivando a autonomia da pessoa, que ela mesmo consiga alcançar aquilo que ela está buscando. Não é? A gente ajuda, mas o nosso dever é ajudar aquela pessoa a ela mesma, entendeu? Se esforçar, ela mesma se movimentar em direção ao que ela deseja. Então, nós ficamos, né? Essas pessoas, ou nós mesmos, por quê? Não é? Por que sofremos a justiça nas aflições? Quais são as causas dessas aflições? O que vocês acham que vai nos responder a essas questões?
qual a lei, qual o conceito que vai responder a isso. Por que nós sofremos? Se há justiça? Quais são as causas? Lei de causa e efeito, né? Sim. E a reencarnação, não é? E a lei de causa e efeito. Pela reencarnação, o Espiritismo levanta completamente o véu sobre o qual esta questão deixava a obscuridade. Então, vocês vejam como nós somos assim beneficiados, acreditando, tendo convicção das reencarnações. Porque como é que a gente pode entender um Deus bom, infinitamente bom e justo, se não houver reencarnação? Como que a gente pode compreender plenamente e com mais facilidade? Não é? As leis divinas, a lei de ação e reação, não é? Você vê, isso aí já nos leva a ter um entendimento, facilitar a nossa compreensão, que não nos vai fazer sofrer nas nossas aflições, mas já vai dar uma grande ajuda, não vai? Uma grande ajuda. O conhecimento nos liberta, sem dúvida alguma. Isso é ser uma realidade irrefutável. O conhecimento realmente nos liberta. Então, vamos ver justiça das aflições. Deus é soberanamente bom e justo. Ele não pode agir por capricho e nem por parcialidade. Nós somos todos filhos dele, todos somos criados igualzinhos, sem nenhuma diferença, né? E com todas as potencial igualmente, nas mesmas, iguais. As vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa. E porque Deus é justo, justa deve ter essa causa. É um axioma, né? A gente não fala toda consequência tem que ter uma causa. A lei da física fala isso. Toda consequência tem uma causa. Então, se as vicissitudes, as aflições, o sofrimento, tem que ter uma causa. E se Deus é justo e bom, justa deve ser essa causa. Se ele permite, não é? Se ele permite. Sim. Então, justa deve ser essa causa. Mas nem sempre essa causa você vai entrar aí, né? Nem sempre essa causa é algo, vamos dizer assim, que tenha a ver diretamente, vamos dizer assim, como consequência da lei de causa e efeito. Sim, nós vamos ver mais adiante. Às vezes, tem provas, né? Que as pessoas pedem para passar, para ajudar alguém, vem lá de mundos superiores, vem à Terra, né? Jesus, né, que fez isso. Mas Jesus era o governador. Ou até mesmo situações que nós não compreendemos e não queremos aceitar, e que aí nos afligem, nos trazem aflição e fazem com que a gente não fique bem, que a gente sofra, né? Por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Então, não são não são situações vivenciadas no passado que hoje estão cobrando uma nova postura. Muitas vezes são situações dessa própria vida. Pois é, até aqui, olha, causas na vida presente e de vidas anteriores. A origem delas na vida presente, o que você não consegue entender, não consegue mesmo, que às vezes nós somos muito benevolentes nos avaliando, né? Eu não fiz nada para merecer isso, mas vamos fazer uma avaliação bem cuidadosa, com bastante atenção, e vamos ver se realmente nós não... A Kardec ainda, nesse capítulo 5, e eu vou ler exatamente os questionamentos que ele faz, para poder a gente ver quantas coisas mesmo a gente tem que pensar, para poder ver se realmente nós não somos, né, nessa vida mesmo, né? Agora, o que não tiver nessa vida, ou está em vidas anteriores, ou nós
achando que seríamos capazes de vencer aquelas dificuldades, pedimos, né? Quando nós viemos, né, para espiar as nossas... Não, olha, mas pode botar isso aí que eu tenho certeza que eu agora compreendi tudo, eu vou conseguir. E não consegue também. Aí a pessoa vai e se perde um pouco, né? Então, vamos ver causas atuais das aflições. Que Kardec, no item 4. Quantos homens caem por sua própria culpa? Está aqui no vermelhinho. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Que a Valéria falou, às vezes, lá no passado, mas às vezes nessa própria vida. Aqui ele está falando nas causas atuais, nessa vida. Mas isso pode acontecer se você está agora passando, você está sendo humilhado, ou você está tendo... Nada dá certo, você não consegue ser uma pessoa que tenha uma situação financeira que dê a você uma vida equilibrada, né? Simples, mas equilibrada. A gente não sabe por quê, né? Então, a gente não vai se vitimar, a gente vai se sentir responsável por aquela situação, de uma certa forma. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Já falamos. Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Às vezes, a pessoa comete certos deslizes por falta de ordem, porque não foram determinados, não é? Que procederam mal. Ah, não, mas eu só fiz aquilo porque... Mas procederam, né? Ou por não terem sabido limitar os seus desejos. O que a gente faz é botar a mão, botar o chapéu onde a mão não alcança, né? Não pode ter aquilo. A pessoa tem que gostar do que tem, né? Tem que aprender a gostar do que tem. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantos interesses, né? Até às vezes, não só casamento, mas até uma união profissional, abre um negócio porque ele tem dinheiro, então ele não é muito honesto, ele é assim, mas eu vou abrir porque ele tem o dinheiro. Então, a pessoa não pensa nas consequências. Não é? E casamento, essas uniões também, a pessoa se deixa envolver por dinheiro, ou pela aparência física, ou pelo poder que a pessoa tem, enfim. Vai. Quantas divergências de opiniões funestas, disputas, né? Opiniões e divergência de opiniões e funestas disputas que teriam evitado com um pouco de moderação e menos melindres. Quantos casamentos desfeitos, quantas amizades desfeitas, não é? Quantas sociedades desfeitas, daquela turra, né, de diferença de opinião, um não cede, o outro não cede também. Aí se melindra. Ai, não consigo mais ficar perto de fulano. Então, quantas vezes acontece isso? Coisas até importantes que se desfazem por conta de melindres. E aí você vai dizer que o culpado não foi você, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Como nós vemos isso, né? Pessoas obesas, né? Ou pessoas que trabalham demasiadamente, querem adquirir valores maiores ou para enriquecer ou para comprar alguma coisa e acabam não se alimentando, não descansando o necessário, enfim. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe deram, não lhe combateram desde o princípio
as más tendências. Vai deixar. Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura de corações. Depois, mais tarde, quantos colhem o que semearam? Admitiram-se e se afligem, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Quantas pessoas nós vemos criando umas crianças, dando além do necessário, obedecendo até tudo que elas desejam, são verdadeiros tiranozinhos, não é? Que mandam nos pais, se não tiverem aquilo, não comem, e fazem, se jogam no chão, e uma série de atitude que tem que os pais abrem mão. Tem pais que os filhos estão pensando em querer alguma coisa, eles já vão correndo para dar. Então, são crianças que não dão valor às coisas, às pessoas, né? Os pais não ensinam a respeitar o próximo, ao outro, né? Até as pessoas da família mesmo. Então, quando eles são tratados com ingratidão, aí eles se surpreendem. Interroguem, nesses casos todos, interroguem friamente suas consciências, todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixasse de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Não estaria em semelhante condição. Às vezes, dá tempo de voltar atrás e de consertar. Mas há outro com relação, por exemplo, à criação dos filhos. Mal está feito, a vida vai educar os filhos, que a gente não conseguiu educar, infelizmente, né? E os outros tantos também, aquela pouca vontade de aceitar o outro, as ideias do outro, né? Ou então a de ouvir as sugestões médicas, né? E com relação à nossa saúde. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, ao azar, sendo que azar é apenas sua falta de cuidado. Então, nós temos que fazer esse exercício aqui, ó. Interrogar friamente, com vontade mesmo, avaliar o que está nos afligindo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com raiva de fulana? Por que eu me senti ofendido? Não é? Por que eu estou... Enfim, por que está acontecendo comigo? Né? Buscar a causa. Não é por que, perguntar por quê a alguém. A nós próprios, né? Por que está acontecendo isso comigo? Né? A mim mesma. Vamos buscar a causa. E vamos ver, então, as causas anteriores às aflições. Como perda de entes queridos, é a dos que estão ao amparo de família. Às vezes a gente vê um pai ou uma mãe, né, deixar os filhos pequenos, e que é coisa que foge à nossa capacidade de discernimento, de conseguir entender aquilo. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções,
os flagelos naturais, aqueles tsunamis, né? Quando o vulcão, né? Tem aquelas larvas vão devastando tudo aquilo. As enfermidades de nascença, crianças que morrem em ter idade. É difícil para um pai aceitar um filho que nasce doente, um filho com enfermidade. E da vida, as crianças nascem e morrem, e da vida só conhecem sofrimento. Nasceram e só para sofrer e desencarnar. É difícil, não é? Essas são as causas anteriores. A lei humana atinge certas faltas, essas são algumas considerações que a gente tem que fazer. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se, então, dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Nós estamos falando aqui das leis humanas. Mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Às vezes tem faltas que são cometidas e que não chegam ao conhecimento das autoridades e nem de pessoas que podem levar às autoridades, né? As pessoas que moram nos arredores, né? Que podem levar. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade. Aí todos percebem, né? E não as que só causam danos àqueles que as cometem. Então, tem gente que comete erro em relação a si próprio. As leis humanas não sabem. Que tipo de erro a gente poderia citar aqui? Que tipo de situação a gente poderia citar de pessoas que agridem a si mesmas, se prejudicam a si mesmas e não são punidas por isso? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Oi, Jane. Hã? Constância, será que é guardar rancor, mágoa, ressentimento, não se perdoar? Também. Você fica remoendo, né? Sim, sim. Você faz mal a você mesmo. Mas há pessoas, por exemplo, que usam drogas, às vezes nem ninguém sabe, né? E as pessoas nunca são punidas. Não prende, às vezes, lá quem vendeu, ou elas fazem de um jeito que não são punidas. Não são. Elas conseguem até adquirir com facilidade, mas não são punidas, não. Mas o que vai acontecer com elas? Pessoas que se deixam corromper ou corrompem, e que não chega, às vezes, a pessoa não... As leis dos homens não chegam a ter conhecimento disso. Mas existe. Então, Deus, porém, que quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa ninguém impune em qualquer desvio no caminho reto. Então, qualquer coisa, se você, por exemplo, entrar num lugar onde você tira uma bala, vocês acham que para Deus essa bala que vocês tiraram tem valor? Eu acho que a coisa a gente vai ter que resgatar, né? Depende da circunstância. Tem valor a ação, né? Eu não me lembro agora o que a ação em si, mas eu me lembro um questionamento, eu acho que foi a Camila, quando era pequena, eu não me lembro, que ela falou assim, mãe, mas ninguém está vendo. Eu falei, mas a minha consciência está. E aí ela calou a boca. Quer dizer, eu acho que é isso, a gente que já conhece, que já tem certos conhecimentos, não dá mais para aceitar certas situações que talvez, se a gente não tivesse conhecimento, a gente faria. É claro que as leis divinas questão não de vão... ética, né?
atuar Eu sobre falei- você. Fala, Valéria. Então, eu falei da bala porque tudo depende da intenção, da razão, da circunstância que a pessoa está passando naquele momento. Se é alguém pobre, que não tem como dar a um filho uma bala, e ele tem loucura por uma bala, a espiritualidade vai levar em conta todo esse processo, toda essa circunstância. Que é diferente. É o que a Dorothy falou. É, As leis divinas não vão punir, por exemplo, a pessoas diferentes. O mesmo ato, a punição pode ser diferente. Por isso que você está falando, Valéria. Que o conhecimento que ambas têm. Na verdade, eu não gosto da palavra punição, não acho que seja punição. Eu acho que é a nossa própria consciência que faz com que a gente se enrede numa circunstância, né? Não, porque Deus não vai ficar vigiando tudo que está todo mundo. É a lei. Você infringiu a lei, na nossa exatamente você aciona a lei. Sim. Isso é na hora. O tempo todo. Agora, você vai responder a isso, pode ser que não seja nessa vida, pode ter em outra, ou pode ser nessa. Agora, a lei não vai ser acionada com a mesma força. O mesmo peso, né? O mesmo peso, exatamente. Certo. De acordo com as não é porque o que vale sempre é a intenção. Não, exato. A intenção, é o sentimento. É isso que vale. Não a situação propriamente dita, né? Não a situação propriamente dita. Não, mas mesmo às vezes, Valéria, é o mesmo ato. Uma pessoa foi lá e roubou, por exemplo, alguma coisa de um certo valor. Mas uma pessoa ignorante, uma pessoa sem nenhum conhecimento de moral, digamos assim, está entendendo? Ela viu aquilo ali. E a outra não, tem toda a consciência, sabe de todas as consequências, é diferente. Sim, claro. Então. Mas é isso mesmo que a gente está falando, né? Exatamente. A gente está falando, né? Então, a ignorância também é advogada nossa na hora em que a gente vai ver a atuação da nossa consciência pela lei de causa e efeito. A própria ignorância também. Se cometer o ato com ignorância daquele ato, é diferente. Então tem aí. Aquilo vai passar desapercebido, que você não tem consciência daquilo, que você cometeu um mau ato. Né? Por exemplo, os homens, né? os selvagens, né? Aqueles homens que comiam carne humana, né? Como é que chama isso? Canibalismo, né? Eles não vão sofrer a mesma eles vão ser penalizados, eu digo pela lei, Valéria, eu não estou dizendo Deus, eu tenho convicção que Deus não está nem olhando, não está nem medindo, não. É a lei mesmo, está lá escrito, você acabou. Cada um é a nossa consciência mesmo, depois, né? Então, aí você vai ver que você cometeu aquilo e acabou, vai ser. Então, mas o canibal não sabe que aquilo ali é errado. Não sabe. É o inimigo dele. Mas é erro, não é? Hein? Mas erro é erro, não é? Eu sabendo. Mas tem graus diferentes, como ela falou antes, de intensidade. Sim, peso. Se você ignora, né? E dentro da circunstância da civilização, do momento, da era, aquilo era uma coisa cultural, aquilo que. Cultural, era normal. Não serve, né? Antigamente, antes servia, hoje já não serve mais, hoje serve e amanhã não servirá mais, né? Então, a gente nota... Até nas leis divinas tem que haver essa acomodação, digamos, do tempo, né, em relação ao homem, não é a cultura, não, ao homem, ao grau de desenvolvimento do homem, não é?
Se o grau de desenvolvimento dele ainda permitia que ele fosse canibal, tudo bem. Aí ele não sabia que não podia, né? Mas A minha Uma questão também de evolução, não é isso? O canibal ele não tem evolução ainda. compreender, não. Ele vai passar por uma evolução. Aos poucos ele vai aprender, ele vai entender que aquilo não é certo, mas ele tem uma evolução a cumprir. As leis divinas, então, não vão atuar no homem primitivo igual que atua num homem muito mais adiantado, né? Em outras condições Sim. evolutivas, não Me vai. perdi aqui. Não é? É mais ou menos isso, não é? Por aí. E aí A a minha- gente tem aquela máxima, né? A muito será cobrado a quem mais sabe, a quem mais teve conhecimento. Sim. Exatamente. Ô, Jane, Oi, querida. Jane, Oi. a minha dúvida é a seguinte: o que eu estava falando, tentando falar agora é o seguinte: por eu erro por ignorância, mesmo que seja por ignorância. Eu não vou ter que fazer isso, eu não vou ter que. Isso não é um erro, eu não vou ter que. Não é pagar, mas eu não vou. Você vai ter que resgatar. Você vai ter que resgatar. Mas é só uma questão de nomenclatura, Glória. Que a gente não quer falar, porque pagar é uma coisa muito forte em relação às leis divinas, né? Mas, de uma certa forma, é uma dívida que você adquire, né? É um resgate que você vai ter, um pagamento que você vai ter que fazer, né? Então, eu acho que a ignorância, por exemplo, séculos atrás, o aborto não era pecado. Ninguém achava que era. Exatamente. A pessoa não achava que estava, entendeu? Já tinha uma vida. Uhum. Mas agora, vê que crime hediondo. Agora a pessoa não tem... eu não sabia. Não pode. Não tem mais dúvida, né? Não, agora quem tinha vai tratando de perder, porque não está bem claro que é uma vida que, desde a concepção, quer dizer, não adianta procurar sofisma nem nada. Ele é mesmo, não é? Então, é isso que eu acho. Agora, quem fez lá atrás nem sabia, entendeu? Nem tinha conhecimento. Aí, claro que vai ser levado em consideração. Aí, a lei divina nem é acionada, porque a pessoa não está infringindo a lei, porque ela não conhecia, né? Ô, Jane, Oi. a gente não pode esquecer também aquela frase bendita, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Exatamente. Isso é importante. E aquela outra que misericórdia, que não quer castigo, quer misericórdia. Deus é misericordioso, então tudo vai sofrer o reajuste. Nada é definitivo. De acordo, né? Eu vou falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Exatamente. Isso, aliás, é uma esperança muito grande que traz para nós, né? Que nada é definitivo. Se você, no meio do caminho, Paulo de Tarso é um exemplo tão, né? Foi um salto quântico que ele deu, claro, uma coisa que é até difícil de você entender. Mas tem muita gente que, na mesma encarnação, se modifica muito, né? Tem gente que consegue mesmo, se arrepende mesmo e não comete mais aquelas faltas. Não comete mais. Você vê, essas pessoas que se drogam e fazem qualquer coisa para conseguir a droga, quando elas conseguem, quando elas têm condição de se reabilitarem, elas não voltarem a fazer, você veja o salto que elas deram. Elas se arrependem sinceramente. É difícil, mas acontece isso. Acontece. Tem muita gente que se arrepende ainda nessa vida e procura corrigir, quando pode, né, ainda. Porque às vezes tem coisas que a pessoa fez que se arrepende e não dá tempo de corrigir. Aí você pode fazer de uma outra forma, e não da mesma forma, né, que você faria, né?
Você não é... Você tirou uma pedra, vai dar outra pedra. Tirou um livro, vai dar outro livro. Às vezes são coisas que você não pode colocar no mesmo lugar, né? Substituir por outra coisa. Aí você vai realmente ter que ver uma forma de você poder saudar, né? Resgatar, né? Aquilo que você fez, você fazer, não sei, fazer alguma coisa que você possa, por exemplo, você foi causador, até sem você saber, da morte do pai de uma criança, aí você vai, ou você ajuda a criança, ou você vai ajudar um orfanato, enfim, coisas que as pessoas encontram para, de uma certa forma, não pode nem dizer que é corrigir, né? Mas resgatar, não é? Aquele mal, não é, que causou ao outro, né? E que, como não pode devolver a vida, a pessoa dá vida, né? Uma vida melhor à outra, né? Ajuda, enfim. E eu penso que o bem é sempre o bem. Você pode até não praticar o bem com aquela mesma pessoa ou com seus familiares, mas o bem que você pratica a outrem vai ser sempre seu advogado lá em cima. Até porque, às vezes, com a própria pessoa, a pessoa nem quer que você corrija, né? A pessoa não aceita. Às vezes você não quer, a pessoa não quer acordo. Então, você não pode, né? Fazer uma coisa que a pessoa não aceita. Aí você pode fazer de uma outra forma. O bem você sempre pode fazer de alguma forma, né? E é como você falou. Realmente, a lei do amor é uma coisa que tem lugar em qualquer situação, não é? Faz assim, retira uma pessoa em qualquer lugar, né? Em qualquer situação você pode se valer da lei do amor, sinceramente, claro, né? De uma forma correta, de uma forma sincera, de uma forma, né, natural. Claro que sim. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não espiar os seus erros agora, irá espiá-los futuramente. Então, aquela pessoa que está prosperando, de vento em popa, que está ali e não está fazendo nada por aquilo, é aquela pessoa, né, que fabricava vassoura. Aí ela começou a ver, ela começou a pegar já aquela peçava do vizinho, pronta. Aí fazia a vassoura, né? E vendia, e tinha muito mais lucro, né? Então, a pessoa prospera, se valendo do trabalho escravo ou do outro, que tira do outro, mas ela vai prosperando e ninguém entende por quê. Mas não se assuste, que as leis estão lá vigilantes, estão lá, é como se fosse uma rede elétrica, né? Que você bota a mão numa coisa, aciona ela, né? O infortúnio que à primeira vista parece não merecido tem razão de ser. É só procurar. Se você não encontra nessa, a pessoa logo que tem lógica, que tem bom senso e que tem vontade de acertar, ou se eu não fiz isso, Deus não ia me submeter a essa situação se eu não merecesse, ou se eu não precisasse, digamos assim, né? Se eu não precisasse dessa situação, é a didática divina mesmo, né? Você recebe o que você precisa para poder se beneficiar, né? Toda ação há uma reação, todo efeito tem uma causa. Aquele que hoje sofre pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Você nem sabe por quê, mas você tem a intuição, né? Você tem a razão de pensar que você está tendo aquela oportunidade. É uma oportunidade que você está tendo para poder aprender, para poder regularizar a sua caminhada, né? A poder voltar a caminhar de acordo com o que é bom para você, com o que vai levar você mais longe,
mais próximo da perfeição. Se reajustar, né? Se reajustar, exatamente, me faltou a palavra. Se reajustar com as leis. Agora é aquilo que a Valéria falou, eu acho, que foi aquilo que ela falou. Nem todo sofrimento desse mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes a gente até julga, né? Puxa, essa pessoa que está caindo aí na rua, né? Ou essa pessoa que sofreu esse abalo, essa situação horrorosa, deve ter comido uma falta cometida. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Achar que aquela pessoa, que a gente achar que a gente está passando por uma coisa, se o nosso erro é difícil admitir, mas o outro é fácil, já fica imaginando o que será que fez, né? Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Jane, acho que eu estou falando muito, acho muito grave essas questões, sabe? Nós, espíritas, temos que tomar muito cuidado com isso. Muita gente generaliza tudo, e cada caso é um caso. Você julga a muitos de nós, espíritas, e eu me incluo, porque fulano está assim, com problema mental, imagina o que não usou mal a sua inteligência. Hoje não enxerga, imagina o quanto ele viu de tudo errado. Gente, cada caso, um caso, isso é muito complicado, eu acho muito grave. A gente generaliza, você não tem condições de saber a história daquela pessoa, não tem. E nem se aquilo é como você trouxe para nós, uma prova a mais escolhida, né? Para adiantar, talvez até ativar o seu progresso mesmo, né? A pessoa lá, não, me dá uma prova aí que eu vou. E a pessoa, às vezes, consegue. Às vezes, não consegue, mas, às vezes, ela sai vitoriosa daquela prova, né? Ou uma missão, ou até para ajudar outros que estão em volta. Sim. Às vezes, tem pessoas, a gente cansa de ver isso na literatura espírita. Espíritos que se voltam, né, para se reunir com outros, para ajudar na evolução daquele espírito. Se encaixa, às vezes, na mesma família. Com esse Exato. Né? A expiação serve sempre de prova. Quer dizer, quando você expia, você tem uma aflição grande e que você consegue vivenciá-la como deve, não é? Você consegue aceitar com resignação, compreender que aquilo ali é uma necessidade para você, é uma oportunidade para você, que ela vai beneficiar você, ela acaba sendo uma prova. Você venceu aquela expiação. Você expiou e ainda se saiu muito bem. Você expiou como deveria mesmo. Quer dizer, aceitando, com resignação, não é? Procurando até, de uma certa forma, ser até um exemplo para quem está observando, né? Como a gente pode passar por um momento difícil sem se vitimar, sem se lamentar demais, né? Claro que pode ser. Então, a expiação serve sempre como prova, mas nem sempre. A prova é uma expiação de erros do passado. Às vezes, a prova é aquele adiantamento que a gente quer fazer para a nossa evolução. Ou então, é uma prova que você quer passar para ajudar a outra pessoa. Enfim, tem razões daquilo que você falou, Tereza. Que a gente não pode julgar a pessoa. Você não sabe por quê que a pessoa está passando por aquilo, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que fica cega em determinado ponto da sua vida, quem sabe, não é para dar às outras pessoas que estão ali junto, né? Dentro do seio familiar ou dentro das amizades,
servirem a ela, ajudarem a ela, né? No cumprimento daquela dificuldade, né? A gente sabe. Realmente, a gente deve procurar saber muito de si, não é? E deixar essas coisas que são suposições que a gente pode fazer e pode falhar e ser até injusta, né, no julgamento. Eu acho que é uma maneira também um pouco, vamos dizer assim, que facilita algumas consciências, né? Dizer, ver uma pessoa passando por uma prova difícil e ter o conhecimento só de fachada e dizer assim, mas ela está passando por isso porque ela merece, ela fez alguma coisa, né? Para estar passando por isso, por essa situação. Então, eu não vou ajudar, e não. Aí, isso anestesia a nossa consciência e faz com que a gente não auxilie aquela pessoa que está na nossa frente. Porque todos nós, né, passamos por provas e expiações também. Algumas pessoas passam por mais provas do que expiações, mas e nem todo mundo passa por expiação. Mas todos nós passamos por muitas provas, né? Então, a gente tem que se colocar, se a pessoa fez alguma coisa ou não fez, isso não é problema nosso. O nosso problema se está no caminho conosco, é nós tentarmos minimizar, auxiliar, cooperar da melhor forma para que aquela pessoa tenha uma vida melhor. É uma oportunidade que está nos sendo dada, né, Valéria? A oportunidade é até às vezes até aparece ali aquela oportunidade e você não aproveita, né? E a oportunidade maior para quem vai ajudar, né? Normalmente porque fazendo bem, então sem assim julgar, né? Porque a gente nunca sabe. Extensão de quem não aperta também, aqui. Gente, isso aí é importante, né? Todos nós passamos tantas dores. Vamos ficar medindo dor, quem é que sofre mais é porque merece, porque alguma coisa fez. Então, fulano merece. Não, mas eu não vou. Tem gente, eu já ouvi outro dia, há pouco tempo, que a gente não deve ajudar, não, que a pessoa precisa passar por aquela prova. Não existe isso. Não é? Deus ajuda aos seus filhos através dos seus filhos. Valéria, Jane, posso falar só uma coisinha? Pode, meu amor. Jane, posso contar um casinho rapidinho aqui? Pode. É o seguinte, você sabe que eu sou dentista, né? E no meu consultório não tinha assim muito cliente. E tinha uns 3 ou 4 dentistas que cobravam aquele dinheirão. Aí as clientes, quando vinham para mim, eu perguntava, quanto que ele cobra a prótese? X. Eu digo, eu vou fazer menos reais. Os clientes começaram a saber que eu diminui pela minha... Está falhando, eu não estou ouvindo. Eu sei que eles eram quase que um abaixo-assina, mas a minha consciência permitia que eu podia fazer isso. Entendeu? Eu fazia isso, mas não tinha consciência pesada, não, porque diminuía o preço das próteses. Nunca tive, e até hoje, com a minha idade, os clientes ligam para mim, como é que não vai trabalhar, doutora Lélia? Eu digo, não tem mais idade, não, porque gostaram de mim, da minha maneira de ser. Entendeu? Não sei se eu fiz errado, mas eu fiz conscientemente, com consciência. É só. Claro. Você vê, não, porque tem gente que faz verdadeiros cartéis, né? Combina, olha, agora vamos combinar, a consulta é tanto. E aí, para ver se tem gente que pode, tem gente que não pode, o preço é tanto e não abrem mão. De jeito nenhum. Exatamente. Aí a pessoa, às vezes, precisa daquela especialidade, né? Precisam com urgência daquilo. E não tem condição, né? E não abrem mão, quer dizer, aí é isso que você fazia. Você fazia, ajudava as pessoas que não podiam pagar tão caro, não é? Os outros não deviam gostar muito, porque queriam ganhar sempre mais,
Mas, ué, o que você pode fazer? Você não se incomodou, você não visava só um lucro maior, né? Você queria poder ajudar também, né? Que a prótese Com certeza. faz um cara de pau, né? É. Olha a intenção aí, é o que vale. A intenção, a sua intenção não era prejudicar o colega, era ajudar quem estava precisando. Né? Quer dizer, claro que você não estava fazendo errado. Então, a expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes, teimosos. Porque tem pessoas espíritos que não têm condição nem de participar da programação da sua reencarnação. Eles não têm noção, tem espíritos que estão tão desequilibrados, estão tão que eles não têm e precisam, né? Senão eles vão ficar eternamente, né? Então eles precisam. Então eles têm que vir espiar mesmo, como a gente fala, mesmo sem nenhum, como é que eles falam? Não tem escolha mesmo, como é? Você vai... Compulsório. Compulsório. Isso. Está sendo meu dicionário hoje, Tereza. É compulsória, esse tipo de reencarnação que eles estão falando assim. Mas, às vezes, não. Às vezes, a expiação, ela não é toda expiação que ela é imposta. Não é? Às vezes mas não é sempre. Só para esses teimosos. Tem até aquela situação clássica, não sei se o Chico Xavier contava, daquele espírito que estava já habituado, né? Já estava viciado a se suicidar. Aí nasceu seus braços e as pernas, aí conseguiu, se arrastando, chegar num banco para tentar se jogar pela janela. Então, esses espíritos não têm condição de estar. Então, às vezes, eles vêm para uma expiação que não é muito longa, do que eles aguentam, né? Mas é compulsória, né? Prova é o resgate escolhido por espírito de seus débitos e necessidades. Então, por isso que eles dizem que nem toda expiação é uma prova, mas toda prova é uma expiação, né? Ou o contrário, então toda prova é uma expiação. Valéria, você queria falar alguma coisa sobre isso? Não, já falei. É aquilo que já foi falado aí. Não somos vítimas da vida. Estamos diante das consequências dos atos que produzimos. Isso aí não tem dúvida. Não há vítimas e nem algozes, né? Nem inocente, não há vítima e nem inocente, nem algozes também. Nós somos os nossos próprios algozes, né? Estamos no processo de reeducação, oportunidade de acercar nossos débitos com a vida. A vida, né? Vida plena, vida abundante. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. É difícil a pessoa que sofre muito reconhecer isso. Mas eu acho que a gente está se adiantando bem nesse aspecto, né? Eu acho que muitos já conseguem compreender isso. A gente vê pessoas, vimos há pouco, nós conhecemos, né, Valéria? Uma que a vida dela foi só prova, né? E ela se saindo muito bem, não deixou de ter aquelas aflições dos momentos que ela passou perdendo entes queridos e tudo, mas ela aceitou a prova dela, assim, com uma compreensão fora do comum. A dor não é castigo, é contingência inerente à vida, é para a restauração e o progresso individual ou coletivo.
Nada é isso aqui que eu tinha falado, isso aí dá esperança. Nada é definitivo no comportamento humano, já que exercitamos o livre-arbítrio. Um espírito em provação fez louváveis planos para a vida presente. Esse espírito pode refugar o que planejou. Ele pode não conseguir levar a cabo. Ele pode dizer, não, isso eu não consigo mesmo. Eu vou abandonar, eu vou deixar de mão, outra vida, se isso aí for, eu tenho que resgatar, fica para outra. Isso é que adiante, né? O espírito em provação, não, aí vai. Da mesma forma, o espírito em expiação pode experimentar um departamento da consciência, dispondo-se a enfrentar suas dores com dignidade, buscando melhorar. Então, um espírito que está em expiação, ele pode experimentar um despertamento da consciência. A consciência dele pode dizer, olha, mas claro que você consegue levar isso adiante. Claro que você consegue, se esforça, né? Você pode sim. E a pessoa consegue despertar na consciência dele disponibilidades, oportunidades, né, de enfrentar as suas dores com dignidade, buscando sempre o melhor, não é? Então, vocês vejam que ele pode dizer, não, meu destino é esse mesmo, não tem jeito. Não, não, nada disso. Você pode, a todo momento, se despertar mesmo nas suas consciências as possibilidades que você tem, né? Você arregimentar as suas potências, aquelas potências com as quais nós nascemos, né? Você pode despertar ali para você suplantar, né? aquela experiência. Expiação. Resgatar e pode ir até adiante. Quer dizer, então, nada é definitivo. O nosso planejamento reencarnatório não é engessado. Não é. Você tanto pode se afastar dele em prejuízo seu, não é? Porque você não conseguiu levar adiante, como já foi dito ali em cima, ou então você pode fazê-lo mais valioso, mais importante, conquistar mais valores, fazer mais conquistas pelo esforço que você resolveu implementar na sua vida, não é? O nosso destino está sendo escrito a cada dia, não é? Em cada momento. E a gente deve estar sempre atento para isso. São aquelas oportunidades que, às vezes, já foi falado, que surgem em nossa vida e nós não aceitamos. Não, agora não, depois eu faço. Não, agora não, eu estou muito... agora estou criando meus filhos, agora estou trabalhando, não. E abre mão de fazer durante, né, a sua experiência material, inúmeras coisas que você poderia ter se beneficiado com elas e que Deus é quem dá essas oportunidades, se você não aproveita. Amiga, temos 5 minutos, hein? Nós estou no final. É o livre-arbítrio, no caso, né? Claro. Para bem viver e construir a nossa evolução de modo seguro e concreto, é preciso saber sofrer, exigindo de todos os sofredores paciência ativa, resignação construtiva, submissão dinâmica às inesperadas situações indesejadas surgindo aqui e ali. Em uma palavra, nós temos que ter uma fé com obras. É aquilo que você disse, Tereza. É que o amor, né? Porque foi Paulo, né? Foi Paulo que falou isso? Uma multidão de pecados, não é? Foi Pedro. Foi Pedro. Paulo falou exatamente.
Tem uma citação de Paulo que eu gosto muito, mas essa aí foi do que... E já foi citada até aqui, em uma reunião nossa, você mesmo até foi quem citou. As virtudes citadas não significam que podemos e devemos... As citadas significam que podemos e devemos buscar soluções para as nossas aflições. Então, não devemos ser passivos. Nós devemos ter tudo que nós tivermos para aceitar, mas de forma ativa, construtiva, dinâmica. Então, vem aqueles questionamentos. Cadê a Dorothy? O que eu preciso aprender com essa experiência? O que lições a vida está tentando me ensinar? O que preciso modificar em minha vida? Isso aí me lembrou a oração da serenidade. Diante de uma aflição, a gente pedir, Senhor, dá-me a sabedoria para aceitar o que eu não posso mudar. E dá-me a coragem para mudar o que eu posso. E a sabedoria para distinguir uma da outra. Essa oração feita no momento de aflição deve ser assim muito bom para nos orientar. A gente conhece, é tão conhecida, é tão usada e nem sempre a gente utiliza naquele momento certo, né? Verdade, Jane. Verdade mesmo. Não é? Maravilhosa essa oração, né? Ela é mais longuinha, mas esse pedacinho já é suficiente para a gente levar um despertamento. Se sofremos é por ignorância ou por rebeldia. Ficamos em débito com a lei divina, seja nessa ou em vidas anteriores. É isso que eu falei. Fomos criados para a felicidade plena. No entanto, só as conheceremos quando formos perfeitos. São bem-aventurados os aflitos, quando chegarmos à perfeição, de termos conseguido vencer todas as nossas aflições com galhardia, né? Para que isso ocorra, necessitamos das várias e sucessivas experiências encarnatórias, através das quais vamos nos depurando, vamos nos burilando. Reajuste esse que se dá por meio das provas, expiações, sofrimentos e dores, e pela forma pela qual vivenciamos, ou pelo amor, a escolha é sempre nossa. Então, eu trouxe aqui uma página, um texto, né? Um trecho do Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, que tocou muito a mim, essa página inteira, mas eu não podia trazer toda, que é muito grande. Jesus sempre provando, exemplificando o que ele dizia. Ele amava os seus discípulos, amava. Mas ele sabia do que cada um tinha de fragilidade, não é? Então, não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do seu apostolado, rogou-lhes Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os seus continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse nas condições humanas. Ele prometeu que viria buscá-los, né? Para isso, eles tinham que ter condições de, né? Então, servos sofredores e humildes no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes
encontrando, porém, a ressurreição coroada de glória. Quer dizer, Jesus provou ali, ó, e eles seriam bem-aventurados depois que passassem por todas aquelas dificuldades. Então, ele mesmo pediu ao Pai essa oportunidade, que essa oportunidade fosse dada a eles. Então, é só isso, meus irmãos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, né, do que Jesus falou com esse Sermão do Monte, pelo menos nessa primeira bem-aventurança, que agora vai ser interrompida. Vai ser interrompida, não. Vai ter agora, no capítulo 6, vai ser o Consolador. Então, depois das aflições, vem o consolo, vem o Consolador. Para, em seguida, então, virem as outras bem-aventuranças. Né? Todas elas virão e serão estudadas, e nós teremos que aprender com todas elas o nosso próprio benefício. Muito bom o estudo e as reflexões. Obrigada. Podemos, então, terminar aqui. Quem gostaria de fazer a prece? Vamos ver. Se ninguém fizer, vai ser você, Valéria. Vamos ver aí. Então, arranja alguém para substituir você. Várias pessoas. Quer fazer, não, Tereza? Vamos ver. Ok, posso fazer sim. Pode fazer? Ah, então vamos lá. Sim, sim. Graças a Deus. Jesus, nosso divino amigo, mais uma parte de uma noite de estudos maravilhosos, teus ensinos. Tua presença se fez entre nós, Jesus. Temos certeza disso. Que possamos não só refletir, conhecer, mas dê-nos a força, Jesus, para que, fortalecendo a nossa fé em Deus, a gente possa também aplicar esses ensinos. Doutrina espírita maravilhosa que nos vem elucidar, nos vem levantar os véus de que necessitamos. Somos gratos por tudo que ouvimos hoje, por tudo que lembramos hoje. Agradecemos-te, Senhor, o bálsamo, o refrigério dos teus ensinos, e rogamos agora, no final de nosso estudo, que possas estender o teu olhar e a tua bondade para todos os nossos familiares, nossos amigos, aqueles amigos do grupo que não puderam estar aqui hoje, e também a todos os entes queridos dos que estão passando por dificuldades. Proveitoso estudo, ser conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Até a próxima, ou até às 9 horas, para o nosso grupinho de oração, para o nosso grupo de oração, não é? E sábado, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local, né? Cada um no bate-canal, no bate-horário. Obrigado, Jane. Obrigado pelo estudo. Obrigada, Jane. Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria. Boa noite a todos. Viu? Boa noite semana para todos. Obrigada, hein? Boa noite a todos. Abraço. Boa semana aí. Saúde para todos. Continue cuidando, hein? Saúde, saúde, cuidado. Saúde para todos. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Beijinho, Deise. Ótima semana. Saudade, Deise. Obrigada, saudades. Boa semana para todos. Tchau. Vocês também. Tchau, gente. Fica com Deus. Feliz domingo. Tchau, queridos. Tchau, gente. Tchau. Vou desligar aqui.